Espírito Santo, renova minha fé e fortalece meu coração em tua graça. Há momentos em que a fé parece desaparecer como uma chama prestes a se apagar. O coração carrega o peso das lutas, a mente se perde em dúvidas e a alma se sente exausta, sem forças para continuar. É nesse lugar de fragilidade que muitos acreditam estar sozinhos. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo se aproxima, pronto para renovar a fé, fortalecer o coração e derramar a graça que sustenta em meio às maiores batalhas. Talvez você se veja nesse retrato agora, cansado de lutar contra batalhas que parecem intermináveis, tentando segurar as pontas de uma vida que insiste em se despedaçar em suas mãos. Quantas vezes você já pensou em desistir, porque acreditava que sua fé não era suficiente? Quantas vezes sentiu o coração fraco, como se não houvesse mais forças para dar o próximo passo? Mas a verdade é que o Espírito Santo não espera encontrar você perfeito, forte ou cheio de energia. Ele vem justamente quando a fraqueza é maior, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo entendeu essa realidade quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa promessa não é apenas um texto antigo, é uma verdade viva que atravessa os séculos e chega até você hoje. A graça de Deus não diminui quando você está fraco. Pelo contrário, ela se manifesta com mais intensidade. A fé que parece pequena pode ser reacendida pelo sopro do Espírito Santo. A graça que fortalece não depende do que você sente, mas do caráter fiel de Deus. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Uma fé pequena, colocada nas mãos de um Deus grande, é suficiente para mover montanhas. Quando a alma está abatida, a oração pode parecer frágil, mas ainda assim carrega poder. O salmista declarou no Salmo capítulo 42, versículo 11: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face e Deus meu. É esse ato de esperar e confiar, mesmo em meio às lágrimas, que abre espaço para o Espírito Santo renovar a fé e derramar graça sobre o coração cansado. Não pense que você precisa ter tudo sob controle para ser fortalecido. Ana, em 1 Samuel capítulo 1, foi ao templo com a alma amargurada e chorou diante de Deus. Ela não tinha forças, não tinha respostas, mas tinha sinceridade. E foi ali, naquele clamor quebrantado, que sua vida foi transformada. O Espírito Santo age quando nos aproximamos em verdade, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja apenas com um suspiro. O convite hoje é para que você não desista. O Espírito Santo quer renovar sua fé e fortalecer seu coração com graça abundante. Ele deseja que você experimente paz em meio ao caos, esperança em meio ao desânimo e coragem em meio às incertezas. Essa é a promessa de Deus para todos os que se rendem a Ele. Por isso, permaneça comigo até o fim deste vídeo, não apenas para ouvir, mas para viver uma experiência real com a presença do Espírito Santo. Aqui, você encontrará mais do que palavras, encontrará um caminho de restauração. Se essa mensagem já toca o seu coração, lembre-se de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever neste canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Sua participação ajuda a levar a palavra mais longe e a transformar mais vidas. Hoje pode ser o dia em que sua fé será reacendida e seu coração fortalecido. O Espírito Santo está pronto para agir. Ele deseja renovar você agora. Abra o coração, entregue seus fardos e prepare-se, porque esta jornada será um encontro com a graça que transforma. O sopro de vida que reacende a fé adormecida. A fé pode até parecer apagada, mas nunca está morta quando o Espírito Santo está presente. Há dias em que ela parece apenas uma chama fraca, escondida em meio às cinzas de tantas lutas, mas basta um sopro do Espírito para que essa chama volte a arder com intensidade.
O mesmo Deus que deu vida ao pó da terra no princípio, continua hoje soprando sobre corações cansados para reacender a confiança e renovar a esperança. Ezequiel, capítulo 37, traz uma das visões mais poderosas sobre esse tema. O profeta foi, levado pelo Espírito, a um vale cheio de ossos secos, um cenário de morte e desespero. Deus perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Então, o Senhor ordenou que ele profetizasse, e o texto diz que veio um sopro de vida, e os ossos se levantaram como um exército poderoso. Essa passagem não é apenas um relato distante, mas um retrato do que o Espírito Santo faz em nossa vida quando a fé parece adormecida. Ele sopra sobre o que está morto e reacende o que parecia perdido. Muitas vezes, a fé não desaparece, apenas adormece. O peso das circunstâncias, as decepções, os medos e as frustrações criam uma camada de poeira que encobre a chama da confiança em Deus. Mas quando nos colocamos diante do Senhor em oração sincera, o Espírito Santo sopra sobre nós. Esse sopro não é apenas consolo, é poder que restaura a fé, levanta o ânimo e reacende a coragem de acreditar que Deus ainda pode agir. Pense em Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículos 19 a 21, Paulo descreve que ele não enfraqueceu na fé, mesmo ao considerar o seu corpo já sem vigor e o ventre amortecido de Sara. Pelo contrário, fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse fortalecimento não veio de circunstâncias favoráveis, mas do sopro de Deus, que reacendeu sua confiança. Talvez você esteja vivendo seu próprio vale de ossos secos, onde os sonhos parecem ter morrido e a fé parece reduzida a cinzas. O Espírito Santo deseja hoje soprar sobre sua vida e despertar o que parecia enterrado. Ele quer reacender em você a fé de que portas podem se abrir, de que promessas ainda podem se cumprir, de que sua vida não terminou, mas está apenas sendo moldada para algo maior. Esse sopro é percebido quando, em meio à oração, algo muda dentro de nós. O medo perde espaço, a esperança começa a surgir e o coração sente paz mesmo sem ter todas as respostas. Esse é o Espírito Santo renovando a fé adormecida. Ele age de maneira tão profunda que transforma lágrimas em coragem e desânimo em força para recomeçar. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma lembrança e se torna uma chama viva outra vez. E quando essa chama volta a arder, ela ilumina não apenas o coração, mas também o caminho. Em Salmo capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A fé reacendida pelo sopro do Espírito traz clareza, direção e propósito, mesmo em meio às tempestades. Por isso, não despreze a pequena chama que ainda existe em você. Mesmo que pareça fraca, ela é suficiente para ser reacendida. O Espírito Santo é especialista em transformar cinzas em fogo e em levantar exércitos de onde só havia ossos secos. E se esta mensagem já está trazendo vida ao seu coração, aproveite este momento para fortalecer não apenas a sua fé, mas também a de outras pessoas. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa desse sopro do Espírito e se inscreva neste canal para continuar recebendo mensagens que edificam e restauram. Assim, juntos, podemos espalhar a chama que o Espírito Santo está reacendendo em nós. O sopro de vida que reacende a fé adormecida está disponível agora. Abra o coração, entregue sua fraqueza e permita que o Espírito Santo faça em você o que fez no Vale de Ezequiel. Transformar o que parecia perdido em testemunho de vitória e esperança. A graça que sustenta nos dias de fraqueza. Existem dias em que as forças parecem se esgotar. O corpo continua em movimento, mas a alma está cansada. A mente carrega preocupações pesadas, o coração se sente apertado e a fé parece distante. É nesses dias de fraqueza que a graça de Deus se revela como sustento, como se fosse uma mão invisível que nos levanta quando não conseguimos mais ficar de pé.
O apóstolo Paulo experimentou essa realidade e a registrou em palavras que continuam a consolar milhões até hoje. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, ele contou que orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne que o afligia. Mas a resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em vez de livrar Paulo da dificuldade, o Senhor ofereceu algo maior: sua graça como sustento diário. Isso mostra que a graça não é apenas perdão, mas também força, resistência e renovação para enfrentar o que sozinhos não suportaríamos. A graça de Deus é suficiente, porque não depende da nossa capacidade, mas do poder dele em nós. Quando aceitamos que somos limitados, abrimos espaço para que o ilimitado de Deus se manifeste. Quando reconhecemos nossa fraqueza, permitimos que a força do Espírito Santo nos revista. Essa é a essência da graça. Não é conquistada por mérito humano, mas recebida como dom divino. A história de Gideão também revela essa verdade. Em Juízes capítulo 7, Deus reduziu o exército de Israel de 32.000 homens para apenas 300, para mostrar que a vitória viria pelo poder dele e não pela força humana. Gideão se sentia fraco, inseguro e incapaz. Mas foi exatamente nesse estado que experimentou a graça de Deus como sustento e vitória. Quando somos frágeis, mas nos rendemos, a graça se torna suficiente. Talvez você esteja vivendo um tempo de fraqueza agora. Pode ser emocional, carregado de mágoas ou ansiedades, pode ser espiritual, marcado por desânimo e dúvidas, ou até físico, enfrentando enfermidades ou limitações. A graça de Deus é para cada uma dessas áreas. Ela não apenas alivia, mas sustenta. Ela não apenas consola, mas fortalece. É essa graça que transforma um coração cansado em um coração resistente, mesmo em meio à dor. Essa graça se manifesta de maneira prática no dia a dia. É o que dá força para levantar da cama em manhãs em que o peso da vida parece insuportável. É o que inspira uma palavra de esperança, mesmo quando o coração ainda está ferido. É o que renova a coragem para orar, quando tudo em volta diz que não vale a pena. É o que gera paz no meio da tempestade, como Jesus trouxe ao mar agitado em Marcos capítulo 4, versículos 39 e 40. A graça não remove sempre a tempestade, mas dá descanso no meio dela. Também é pela graça que não nos perdemos diante de nossas falhas. Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, poderia ter sido esmagado pela culpa. Mas em João capítulo 21, vemos Cristo restaurando-o com amor. Essa restauração foi fruto da graça que sustenta mesmo aqueles que caem. O Espírito Santo não abandona os fracos, pelo contrário, os fortalece com graça para que se levantem e caminhem novamente. E quando essa graça é recebida, ela se torna testemunho. Pessoas ao redor percebem que há algo diferente, que há uma força além da força humana sustentando sua vida. Essa é a marca de quem confia não em si mesmo, mas no poder do Espírito Santo. Por isso, quando a fraqueza bater à sua porta, não a veja como derrota, mas como oportunidade de experimentar a graça em sua plenitude. É nesse ponto que você pode se render e dizer: Senhor, eu não consigo, mas sei que a tua graça é suficiente para mim. Esse reconhecimento abre espaço para o milagre. Lembre-se, a graça não apenas salva, mas sustenta. Não apenas perdoa, mas fortalece. Ela é a presença contínua do Espírito Santo que nos envolve em amor e nos dá coragem para prosseguir, mesmo quando tudo em nós clama por desistir. Se hoje seu coração está fraco, agarre-se à graça de Deus. Ela será sua âncora em meio às ondas, sua força em meio às quedas, seu alimento em meio ao deserto. E quando olhar para trás, verá que não foi você quem caminhou sozinho, mas foi a graça que o sustentou em cada passo. A fé provada no fogo se torna inabalável. A fé não cresce em zonas de conforto, mas nos campos de batalha. É no fogo das provações que ela é lapidada, purificada e fortalecida. Muitos acreditam que a presença de Deus significa ausência de dificuldades. Mas a Bíblia mostra que, ao contrário,
É na fornalha que experimentamos o poder transformador do Espírito Santo. A fé que nunca é testada permanece frágil. Já a fé que passa pelo fogo se torna inabalável. Um dos relatos mais marcantes dessa verdade está em Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Eles se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, preferindo permanecer fiéis ao Senhor. Humanamente, a situação era impossível. O fogo foi aquecido 7 vezes mais, e até os soldados que os lançaram morreram consumidos pelas chamas. Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu não 3, mas 4 homens andando livres no meio do fogo, e declarou: o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. A fé daqueles jovens foi provada no fogo, mas no fogo também se revelou a presença de Cristo. Esse relato não é apenas uma história do passado, é uma revelação para o presente. O fogo das provações que você enfrenta pode ser a enfermidade, a crise financeira, a rejeição, a solidão ou até ataques espirituais. Mas a promessa permanece. No meio do fogo, você não está sozinho. O Espírito Santo é o 4º homem que entra na fornalha da sua vida, não para apagar o fogo imediatamente, mas para mostrar que nem as chamas podem destruir quem está guardado por Deus. Pedro também fala sobre essa realidade em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, afirmando que a fé é provada como o ouro, que é purificado pelo fogo. Assim como o ouro ganha mais valor quando passa pelo processo de refino, a fé se torna mais firme quando atravessa as provas. É nesse processo que aprendemos a confiar em Deus, não apenas pelas bênçãos que Ele dá, mas pela certeza de quem Ele é. O Espírito Santo usa as provações como ferramentas de fortalecimento. O inimigo pode até querer destruir você através do fogo, mas Deus transforma esse mesmo fogo em ambiente de crescimento. A fé provada gera testemunhos que ninguém pode negar, porque não são baseados em teoria, mas em experiências vividas. Lembre-se de Davi, que enfrentou gigantes e desertos antes de se tornar rei. Em cada prova, sua fé foi testada, mas também fortalecida. Ele pôde declarar no Salmo capítulo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa confiança não nasceu em dias tranquilos, mas em batalhas onde só o Senhor podia sustentá-lo. Talvez hoje você se encontre em uma fornalha particular, sentindo o calor das lutas que parecem insuportáveis. Mas saiba que o Espírito Santo não permite que nenhuma chama consuma aquilo que ele decidiu preservar. Assim como os 3 jovens saíram da fornalha sem sequer o cheiro de fumaça, você também será preservado. Sua fé não será destruída, será fortalecida. Quando entendemos isso, passamos a enxergar as provas de outra forma, não como sinais de abandono, mas como oportunidades de ver Deus agir de maneira sobrenatural. A fé provada no fogo nos ensina a não viver pelas circunstâncias, mas pela confiança na palavra eterna. E quando você sair dessa prova, porque sairá, terá uma fé mais forte, mais firme e mais viva. Uma fé que não se abala com ventos contrários, que não desmorona diante de crises, que não recua diante das ameaças. Uma fé inabalável, marcada pelo fogo, mas sustentada pelo Espírito Santo. O coração que se rende encontra renovação. Existe uma força que não nasce da resistência, mas da rendição. Enquanto o mundo ensina que vencer é suportar sozinho, a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira vitória acontece quando abrimos mão do controle e nos rendemos completamente ao Senhor. É nessa entrega sincera que o Espírito Santo encontra espaço para agir, renovar a fé e fortalecer o coração. A história de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, é um exemplo poderoso dessa verdade. Ana sofria com a dor da infertilidade e a humilhação constante de Penina, sua rival. Ela poderia ter guardado o ressentimento, poderia ter desistido de crer, mas decidiu levar seu coração quebrado diante do Senhor. No templo, em pranto e sem forças, ela abriu sua alma em rendição, entregando não apenas seu pedido, mas também sua vida. O texto diz que após aquela oração, seu semblante já não era mais o mesmo.
Antes mesmo de receber a resposta, ela foi renovada porque decidiu se render. A rendição não é sinal de fraqueza, mas de confiança. É reconhecer que não temos condições de carregar sozinhos os pesos da vida. Quando insistimos em controlar tudo, nos tornamos escravos da ansiedade, da dúvida e do medo. Mas quando entregamos ao Espírito Santo, encontramos descanso. Jesus declarou em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse descanso só é possível para aqueles que se rendem. Rendição também é abrir mão de caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que não estão alinhados à vontade de Deus. Abraão viveu isso quando foi chamado a oferecer Isaque em Gênesis capítulo 22. Não era apenas uma prova de obediência, mas um exercício de rendição total. Abraão estava disposto a entregar o que tinha de mais precioso, e foi nesse ato de rendição que Deus reafirmou sua aliança e renovou sua promessa. O Espírito Santo não pode encher um coração que já está ocupado pelo orgulho, pela autossuficiência ou pelo desejo de controlar tudo. Mas ele se move com poder em corações rendidos, porque a rendição abre espaço para o sobrenatural. É quando dizemos, Senhor, já não sei o que fazer, mas confio em Ti, que o impossível começa a acontecer. Rendição também significa perdoar quando a carne pede vingança, confiar quando a mente pede explicações e esperar quando a ansiedade pede pressa. É nesses momentos que a fé se fortalece, porque aprendemos a depender não de nossas forças, mas da graça de Deus. O salmista escreveu no Salmo capítulo 51, versículo 17: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Só Deus. O Espírito Santo sempre responde a um coração rendido e contrito. Talvez você esteja lutando sozinho há muito tempo, carregando fardos que nunca foram seus. O convite do Espírito Santo é simples, mas transformador. Renda-se. Entregue seus medos, suas dores, seus planos e até suas certezas nas mãos dele. Essa entrega não é perda, mas ganho. Você não perde controle, você ganha direção. Você não perde força, você ganha renovação. Você não perde tempo. Você ganha a eternidade. Quando nos rendemos, descobrimos que não estamos sozinhos. Descobrimos que existe uma graça suficiente para cada fraqueza, uma força que se manifesta em cada fragilidade e uma paz que excede todo o entendimento. A renovação que tanto buscamos não está em resistir, mas em render-se. Se o seu coração hoje está cansado, escolha se render ao Espírito Santo. Entregue a Ele as áreas onde você não consegue mais lutar e permita que Ele renove você por completo. Assim como Ana se levantou com semblante renovado após sua rendição, você também se levantará com novo ânimo, nova fé e novo propósito. A oração que transforma desânimo em esperança. Há momentos em que o desânimo se torna tão pesado que parece impossível enxergar além da dor. Nessas horas a alma se cala, os pensamentos se confundem e até mesmo orar parece difícil. Porém, é justamente nesse lugar de silêncio e fraqueza que a oração se revela como um instrumento de transformação. Quando nos voltamos a Deus, mesmo com poucas palavras ou até com lágrimas, o Espírito Santo usa a oração como ponte entre o desânimo humano e a esperança divina. O salmista Davi conheceu profundamente essa realidade. No Salmo capítulo 40, versículos 1 a 3, ele declarou: Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Essa passagem revela que a oração não apenas traz resposta, mas também gera transformação interior. Davi saiu do lugar de desespero para um lugar de firmeza e esperança. E isso aconteceu porque ele clamou ao Senhor. A oração é o ato de abrir o coração diante de Deus. Não exige eloquência, apenas sinceridade. O Espírito Santo não espera palavras bonitas, mas um coração verdadeiro.
Hannah, em 1 Samuel capítulo 1, nos mostra isso ao derramar sua alma diante do Senhor, em meio a lágrimas. Ela não encontrou apenas consolo, mas também esperança renovada. Seu semblante mudou antes mesmo da resposta chegar, porque a oração já havia operado transformação interior. Quando oramos, algo acontece dentro de nós. As circunstâncias podem não mudar de imediato, mas nossa perspectiva muda. O Espírito Santo nos lembra das promessas de Deus, nos dá paz que excede o entendimento e reacende a chama da esperança. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É por meio da oração que a paz entra e o desânimo sai. O desânimo pode tentar prender o coração em um ciclo de negatividade, mas a oração quebra esse ciclo. Ela direciona nossa mente para o alto, para aquele que é maior que os problemas. Quando clamamos, a esperança não nasce de circunstâncias, mas da certeza de que Deus é fiel. Essa certeza fortalece a fé e nos dá forças para prosseguir. Muitos heróis da fé viveram momentos de desânimo, mas foram fortalecidos na oração. Elias, em 1 Reis capítulo 19, pediu a morte ao Senhor completamente exausto. Mas após um encontro com Deus, renovado pelo descanso e pelo alimento, sua esperança foi restaurada e ele seguiu adiante em sua missão. A oração é esse encontro que muda tudo. Talvez hoje você esteja se sentindo desanimado, sem forças para continuar. O Espírito Santo te convida a orar, mesmo que seja apenas para dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Essa oração simples abre espaço para que o Espírito haja. É nesse ato de rendição que ele derrama esperança sobre corações cansados. Não subestime o poder da oração em momentos de desânimo. Ela pode não mudar o que está ao redor imediatamente, mas mudará o que está dentro de você. E quando o coração é renovado, a vida inteira encontra novo rumo. Se o desânimo tentou roubar sua alegria, lembre-se, a oração é a chave que reacende a esperança. Ore hoje, abra o coração diante do Senhor e permita que o Espírito Santo encha você de coragem, confiança e paz. Assim como Davi, você também terá um novo cântico em seus lábios, porque a oração que nasce da fraqueza sempre termina em vitória. O Espírito que transforma lágrimas em coragem. As lágrimas fazem parte da vida. Elas escorrem em momentos de dor, em situações de perda, diante da solidão e das batalhas que parecem maiores do que nossas forças. Muitos veem nas lágrimas apenas sinal de fraqueza, mas a Bíblia revela que, nas mãos de Deus, elas se tornam sementes de transformação. O Espírito Santo tem o poder de recolher cada lágrima derramada e transformá-la em coragem para prosseguir. Um exemplo profundo dessa realidade está em João capítulo 20, quando Maria Madalena chorava diante do túmulo vazio de Jesus. Para ela, tudo parecia acabado. As lágrimas eram expressão de tristeza, de luto e de desesperança. Mas no meio do choro, o ressuscitado se revelou a ela chamando-a pelo nome, Maria. E ao ouvir essa voz, suas lágrimas se transformaram em coragem. Ela deixou aquele jardim como a primeira testemunha da ressurreição, carregando a missão de anunciar a vitória de Cristo. Esse encontro nos mostra que o Espírito Santo não despreza nossas lágrimas. Pelo contrário, ele se revela em meio a elas. O salmista escreveu no Salmo capítulo 56, versículo 8: Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima é lembrada por Deus. Nenhuma é em vão. O Espírito as transforma em força, porque onde há dor ele faz brotar esperança. Onde há choro, ele gera coragem. As lágrimas também podem ser expressão de oração. Hannah, em 1 Samuel capítulo 1, não tinha palavras, apenas lágrimas diante do Senhor. Mas essas lágrimas abriram caminho para um milagre. O Espírito Santo converteu seu pranto em confiança, e sua vida foi transformada. O mesmo pode acontecer com você. As lágrimas que hoje parecem sinal de derrota podem se tornar testemunho de vitória. A coragem que vem do Espírito Santo não é ausência de medo, mas força para enfrentá-lo. Jesus, no Getsêmani,
também chorou e suou gotas de sangue em profunda angústia, como está em Lucas, capítulo 22, versículos 41 a 44. Mas foi nesse momento de vulnerabilidade que ele recebeu fortalecimento do Pai para cumprir sua missão. Suas lágrimas não o paralisaram. Pelo contrário, abriram espaço para uma coragem que transformou a história da humanidade. Talvez você esteja chorando agora, sentindo-se sem forças para continuar. O Espírito Santo deseja entrar nesse lugar de dor e transformar seu choro em coragem. Ele não espera que você se apresente forte. Ele deseja apenas que você se apresente verdadeiro, porque é no coração sincero, mesmo em lágrimas, que ele age com maior poder. A promessa em Salmo capítulo 30, versículo 5 é clara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria não é superficial. É fruto da coragem que o Espírito Santo coloca no coração. É a convicção de que, apesar da dor, há um Deus que ainda governa, ainda guarda e ainda cumpre promessas. Cada lágrima pode ser um ponto de partida para algo novo. O Espírito Santo não apaga sua história, mas transforma sua dor em testemunho. As lágrimas que hoje parecem sinal de fraqueza serão amanhã memória de um encontro com Deus. Assim como Maria Madalena saiu do jardim com coragem renovada, você também pode sair do seu vale de lágrimas com uma fé mais forte e um coração mais confiante. Por isso, não se envergonhe de chorar diante do Senhor. Apresente suas lágrimas como oferta sincera, sabendo que o Espírito Santo tem o poder de transformá-las em coragem. Essa coragem não é apenas para sobreviver, mas para viver plenamente, para recomeçar, para acreditar novamente e para testemunhar que a presença de Deus é capaz de renovar até o coração mais cansado. Promessa que fortalece o coração cansado. Poucas coisas são tão dolorosas quanto carregar um coração cansado. O corpo pode até seguir, mas por dentro há um peso que drena a alegria, a disposição e a fé. Esse cansaço vai além da exaustão física. É um desgaste da alma, fruto de batalhas longas, esperas demoradas e esperanças que parecem nunca se cumprir. Mas a Bíblia nos mostra que, para o coração cansado, existe uma promessa que renova as forças, a presença de Deus que sustenta e fortalece. Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, traz uma das declarações mais poderosas sobre isso. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa promessa nos mostra que não se trata da força humana, mas da renovação que vem de esperar no Senhor. Esperar em Deus não é inércia, mas confiança ativa. É acreditar que mesmo quando não vemos nada acontecendo, Ele está agindo nos bastidores. É descansar no caráter de um Deus que nunca falha, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa espera gera resistência espiritual e prepara o coração para receber uma força que vai além do natural. Um exemplo claro disso está em Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, após enfrentar grandes batalhas, ele se deitou debaixo de um zimbro pedindo a morte. Estava exausto, emocional e espiritualmente, mas o Senhor enviou um anjo para dar alimento e descanso, e com a força daquele sustento, Elias caminhou 40 dias até o monte de Deus. Essa é a marca da promessa. Não apenas aliviar momentaneamente, mas dar forças para percorrer o caminho adiante. Também vemos essa verdade em Josué, que herdou a missão de conduzir o povo após a morte de Moisés. Diante da responsabilidade, seu coração poderia facilmente desanimar. Mas em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor declarou: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Essa promessa não apenas confortou Josué, mas lhe deu coragem para avançar. O Espírito Santo continua hoje trazendo essa promessa aos que estão cansados. Talvez seu coração esteja sobrecarregado por preocupações financeiras, relacionamentos feridos ou batalhas internas que ninguém vê. Mas o Senhor ainda repete: "Eu te darei forças." Essa promessa não é poética, é real. Ela se cumpre no dia a dia, quando percebemos que conseguimos continuar mesmo
quando achávamos que não havia mais forças. A promessa de Isaías também nos mostra que a renovação não é apenas para suportar, mas para voar mais alto. Subir com asas como águias significa enxergar acima das circunstâncias, ver além do imediato, alcançar perspectivas que só o Espírito Santo pode revelar. Ele não apenas fortalece para resistir, mas inspira para sonhar novamente. Por isso, quando o cansaço tentar dominar seu coração, agarre-se à promessa. Declare-a em voz alta, medite nela, ore com base nela, porque a palavra de Deus não volta vazia e cada promessa é viva e eficaz. O Espírito Santo deseja hoje renovar suas forças, multiplicar sua esperança e encher você de coragem para prosseguir. Se o coração está cansado, não desista. Há uma promessa que nunca falha. Deus é especialista em levantar os abatidos, restaurar os que perderam a força e renovar aqueles que já não acreditavam ser possível seguir. Essa promessa é para você. Receba-a, creia nela e permita que o Espírito Santo transforme o cansaço em nova disposição e esperança. A graça que vai além do merecimento. A graça é uma das maiores expressões do amor de Deus pela humanidade. Diferente de qualquer sistema humano, em que se recebe de acordo com o que se faz, a graça rompe essa lógica. Ela não é conquistada pelo esforço, não é paga por mérito, nem alcançada por desempenho. A graça é um presente que vem direto do coração de Deus e se derrama sobre nós mesmos quando não merecemos. Jesus revelou essa verdade em uma de suas parábolas mais marcantes, a do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. O filho mais novo pediu sua herança, desperdiçou tudo em prazeres passageiros e caiu na miséria. Aos olhos humanos, não merecia nada além de desprezo. Mas quando decidiu voltar para casa, seu pai correu em sua direção, o abraçou e o restaurou como filho. Essa é a graça que vai além do merecimento. Não leva em conta o passado, mas oferece um novo começo. Paulo também nos lembra em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça não pode ser comprada nem conquistada. Ela é recebida. E é essa mesma graça que fortalece o coração cansado e renova a fé enfraquecida. A graça de Deus nos alcança nos lugares mais escuros. Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, carregava a culpa e o peso do fracasso. Humanamente, ele não merecia ser chamado novamente. Mas em João capítulo 21, o Cristo ressuscitado o encontra e o restaura dizendo: apacenta as minhas ovelhas. A graça não apenas perdoa, mas também confia novas responsabilidades. Ela não olha para o que fomos, mas para o que podemos nos tornar pelo poder do Espírito Santo. Essa graça é escandalosa aos olhos do mundo, porque o sistema humano funciona por recompensas e punições. Mas o reino de Deus funciona pelo amor incondicional. Isso não significa que a graça é uma permissão para viver de qualquer forma, mas que ela é a força que nos levanta quando caímos e nos conduz a uma vida transformada. A graça também vai além do merecimento quando nos sustenta em tempos de fraqueza. Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Isso mostra que a graça não é apenas perdão, mas sustento diário. Quando achamos que não vamos suportar, é a graça que nos mantém firmes. Quando sentimos que não conseguimos seguir, é a graça que nos carrega. Talvez você se sinta indigno hoje, pensando que falhou demais, que errou além do limite ou que não merece mais nada de Deus. Mas a graça não se baseia no que você fez, e sim no que Cristo fez na cruz. Sua morte e ressurreição abriram caminho para que todos pudessem ser alcançados independentemente do passado. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 16 nos convida: cheguemo-nos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa graça não apenas restaura, mas também fortalece. Ela tira o peso da culpa, cura as feridas da alma e abre espaço para uma vida de propósito. Quando entendemos isso, paramos de viver tentando provar nosso valor e passamos a viver em gratidão pelo amor que já nos foi dado. A graça vai além do merecimento, porque vem de um Deus que não se cansa de amar.
Um Deus que não desiste, que não mede esforços para resgatar, que não fecha as portas para quem volta arrependido. Um Deus que corre em direção ao pecador, como o pai da parábola, e o recebe de braços abertos. Se hoje você precisa dessa graça, saiba que ela está disponível. Basta abrir o coração e receber. Não importa o que você fez, nem o quanto se sente indigno. A graça é maior que sua culpa, maior que seus erros, maior que sua fraqueza. E é justamente essa graça que pode renovar sua fé e fortalecer seu coração. O Espírito que transforma fraqueza em testemunho. Muitos acreditam que para testemunhar o poder de Deus é preciso ter uma vida perfeita, sem falhas e sem fraquezas. Mas a verdade é que o Espírito Santo não escolhe os mais fortes nem os mais preparados. Ele se revela justamente na fraqueza. É no ponto em que nos sentimos incapazes que ele manifesta seu poder e transforma nossas limitações em sinais vivos da graça divina. Pedro é um exemplo marcante dessa realidade. Ele era impulsivo, cheio de coragem nas palavras, mas vacilante diante da pressão. Negou Jesus 3 vezes na noite em que o mestre mais precisava de apoio, como está registrado em Lucas, capítulo 22, versículos 60 a 62. Ao perceber o que havia feito, chorou amargamente. Aos olhos humanos, sua fraqueza o desqualificava. Mas o Cristo ressuscitado o encontrou novamente em João capítulo 21, restaurou sua identidade e o chamou para apacentar as ovelhas. O homem que havia negado se tornou, pelo poder do Espírito Santo, um dos maiores pregadores da história da Igreja. No dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, foi Pedro quem se levantou e, cheio do Espírito, proclamou a mensagem que trouxe 3.000 pessoas à fé em Cristo. Sua fraqueza se transformou em testemunho. Esse é o modo de agir do Espírito Santo. Ele não esconde nossas fragilidades, mas as transforma em testemunhos vivos de que o poder vem de Deus, não de nós. Paulo afirmou isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos frágeis, mas carregamos um tesouro eterno. A fraqueza pode ser emocional, espiritual ou até física. Paulo mesmo enfrentou um espinho na carne, algo que o limitava, e pediu ao Senhor que o removesse. Mas a resposta foi: a minha graça te basta. O Espírito Santo fez da limitação de Paulo um testemunho de que a força verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Moisés também tinha suas limitações. Quando foi chamado para libertar Israel do Egito, respondeu que não sabia falar bem. Humanamente, ele não tinha perfil de líder, mas o Espírito Santo o capacitou, e suas fraquezas se tornaram palco para milagres que até hoje ecoam na história da fé. Talvez você olhe para si mesmo e veja apenas falhas, limitações e fraquezas. Talvez pense que por causa delas Deus não pode usar você. Mas o Espírito Santo quer lembrar que é justamente nelas que ele manifesta seu poder. O que hoje parece ser motivo de vergonha pode se tornar amanhã o ponto mais forte do seu testemunho. O Espírito transforma a fraqueza em testemunho, porque ele mostra ao mundo que não somos nós, mas ele em nós. Assim, ninguém pode se gloriar e toda a honra vai para Deus. Quando alguém que era tímido começa a falar com ousadia, quando alguém que era preso ao medo começa a caminhar em confiança, quando alguém que caiu muitas vezes se levanta e persevera, fica claro que não é esforço humano, mas obra do Espírito. Por isso, não esconda suas fraquezas de Deus. Apresente-as a Ele em oração. Permita que o Espírito Santo use cada área vulnerável da sua vida como canal para demonstrar a glória de Cristo. Ao invés de se envergonhar do que você não consegue, glorifique a Deus pelo que Ele faz através de você. Seu testemunho não será sobre a sua perfeição, mas sobre a fidelidade do Espírito Santo. E é esse testemunho que transforma vidas, porque mostra que qualquer pessoa, por mais frágil que seja, pode ser instrumento de Deus. A fé que abre portas para o impossível. A fé não é apenas uma crença abstrata ou uma ideia bonita. A fé é uma força viva que, quando colocada em Deus, abre caminhos que antes pareciam bloqueados e torna possível aquilo que os olhos humanos consideravam inalcançável. A fé não é mágica, mas é confiança absoluta no poder do Senhor,
que transforma realidades e traz existência ao que ainda não existe. Um dos relatos mais poderosos sobre isso está em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, quando a mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue decidiu tocar nas vestes de Jesus. Humanamente, sua situação era impossível. Já havia gasto tudo com médicos, sem encontrar cura. Mas ela acreditou que, se apenas tocasse no Mestre, seria curada. E assim aconteceu. Ao tocar em Jesus, imediatamente foi restaurada. Sua fé abriu a porta para o impossível. Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 17, versículo 20 que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a um monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Essa promessa mostra que não se trata da grandeza da fé, mas da grandeza do Deus em quem depositamos nossa confiança. Uma fé pequena, mas verdadeira, é suficiente para mover obstáculos que pareciam intransponíveis. Abraão é outro exemplo de como a fé abre portas impossíveis. Em Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21, Paulo afirma que, contra toda a esperança, ele creu, para vir a ser pai de muitas nações. Mesmo quando seu corpo já estava amortecido e o ventre de Sara era estéril, Abraão não duvidou da promessa. Pelo contrário, fortaleceu-se em fé, dando glória a Deus. E o impossível aconteceu. Isaque nasceu. A fé que abre portas não ignora a realidade, mas olha para além dela. Não nega os problemas, mas acredita que Deus é maior que todos eles. O Espírito Santo nos dá essa fé viva, que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade divina. É uma fé que resiste ao tempo, que não se abala com as demoras, que permanece firme mesmo quando tudo parece contrário. Essa fé também nos impulsiona a agir. A mulher do fluxo de sangue não ficou apenas desejando a cura. Ela se levantou, enfrentou a multidão e tocou em Jesus. A fé verdadeira não é passiva, mas gera movimento. Ela nos tira da zona de conforto e nos leva em direção ao milagre. Talvez hoje você esteja diante de portas fechadas, olhando para situações que parecem impossíveis de mudar. Pode ser uma enfermidade, uma relação quebrada, uma porta de emprego que não se abre, ou até um sonho que parece ter morrido. O Espírito Santo quer acender em você essa fé que não olha para os obstáculos, mas para o Deus que abre caminhos no deserto. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a essência da fé. Enxergar que onde o homem vê impossibilidade, Deus vê oportunidade de revelar seu poder. A fé que abre portas para o impossível não é um recurso apenas para os grandes milagres, mas também para os pequenos detalhes da vida. É a confiança de que Deus pode prover quando os recursos parecem acabar, de que Ele pode restaurar o que foi perdido, de que Ele pode levantar você quando todos pensaram que não haveria mais saída. O impossível para nós é o terreno natural de Deus. Quando escolhemos crer, mesmo contra a esperança, o Espírito Santo age e as portas começam a se abrir. Por isso, alimente sua fé hoje. Declare as promessas do Senhor. Ore com confiança, dê passos de coragem. A mesma mão que curou, libertou e ressuscitou nos tempos bíblicos, continua agindo hoje. Se você crer, verá que as portas que pareciam trancadas se abrirão. Porque a fé que nasce do Espírito Santo não apenas acredita, mas também transforma. É essa fé que muda histórias, restaura destinos e traz à existência o impossível. O Espírito Santo renova, fortalece e transforma. Ao chegar até aqui, você pôde perceber que não importa o tamanho da sua fraqueza, nem a profundidade do seu cansaço. O Espírito Santo continua sendo a fonte inesgotável de renovação e força. Ele não espera encontrar pessoas perfeitas, mas corações dispostos a se render. É nesse lugar de sinceridade que a fé é reacendida, que o coração é fortalecido e que a graça se derrama de forma abundante. As Escrituras nos mostram que em todas as épocas, homens e mulheres encontraram em Deus renovação para prosseguir. Elias, quando desejou desistir no deserto, recebeu alimento e nova direção. Davi, quando se viu cercado por inimigos e lutas internas, renovou sua esperança no Senhor e declarou que ainda o louvaria.
Paulo, quando se sentiu limitado pelo espinho na carne, ouviu do próprio Cristo: "A minha graça te basta." Todos esses relatos nos revelam uma verdade que também se aplica a você. O Espírito Santo está sempre pronto para restaurar o que parece perdido. Renovar a fé não significa nunca duvidar, mas escolher confiar mesmo quando a dúvida tenta dominar. Fortalecer o coração não significa nunca se sentir fraco, mas permitir que a graça de Deus seja a base quando as forças humanas se esgotam. Transformar a vida não significa a ausência de dificuldades, mas viver cada uma delas com a convicção de que o Espírito Santo está presente, guiando, protegendo e capacitando. Hoje você é convidado a viver essa experiência de renovação, não apenas ouvir palavras, mas deixar que elas se tornem realidade em sua vida. O Espírito Santo deseja apagar o peso da culpa, restaurar a alegria perdida, reacender sonhos que estavam adormecidos e transformar sua caminhada. Ele não é um conceito distante, mas uma presença viva, que habita em cada coração que se abre com sinceridade. Por isso, não guarde essa mensagem apenas para si. Se ela tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa dessa renovação. Ao fazer isso, você se torna instrumento para que outros experimentem a mesma graça que hoje alcança você. Lembre-se, o mesmo Deus que deu vida ao vale de ossos secos, que sustentou Ana em seu clamor, que fortaleceu Pedro após a queda e que abriu caminhos impossíveis para o povo de Israel, é o mesmo que age em sua vida hoje. O Espírito Santo não mudou. Ele continua renovando, fortalecendo e transformando. Receba essa promessa para si. Sua fé pode ser reacendida, seu coração pode ser fortalecido e sua vida pode ser transformada pela graça de Deus. O Espírito Santo está agindo agora e nada pode impedir o que ele decidiu realizar em você.